Olá, nós estamos no estudo de número 18 da série Creio e Sou Ensinado, que espelha o Sermão do Monte de Jesus. Nós vimos no estudo anterior que Jesus falou sobre como escolher o Senhor, e nós já vimos no Sermão do Monte que Jesus propõe uma tríplice escolha aqui nesse capítulo 6. Ele propõe uma escolha entre dois tesouros, e onde vamos ajuntar esse tesouro, aqui na terra ou no céu. Ele propõe duas visões, aonde vamos fixar os nossos olhos, se é nas coisas boas ou nas coisas más. E ele também, em terceiro lugar, ele propõe a questão de uma escolha entre dois senhores. A quem vamos servir? Jesus vai no coração humano e vai mostrando como o nosso coração humano tem que se render a Ele e ser transformado. Hoje nós vamos tratar sobre a ansiedade e nós vamos ver o que de fato hoje, o que não é ansiedade, não é? Vamos ver a sua antítese para depois olharmos o que realmente é a ansiedade. Nosso texto de hoje está em Mateus 6, nos versos 31 a 34. Jesus diz, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe de que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, eu encorajo a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para você ser avisado de futuras publicações. O dicionário de Almeida define a ansiedade como uma perturbação de espírito causada por incerteza ou receio. Mas antes de entendermos o que é ansiedade, vamos ver o que não é ansiedade. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Mateus, ele trabalha muito bem com esse tema e mostra o que não é ansiedade. Ele lista pelo menos 4 situações em que nós podemos pontuar o que não é ansiedade. Primeiro, desprezando as necessidades do corpo. Segundo, desprezando a previdência futura, desprezando o trabalho e também não avaliando as dificuldades que o crente pode sofrer dificuldades. Vamos desenvolver esses aspectos tão importantes lembrados pelo reverendo Hernandes. Primeiro, ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Se de um lado nós não devemos ter uma ansiedade mórbida, que é algo acima do normal, do que se pode suportar, do outro, devemos estar ligados no suprimento das necessidades básicas. Foi por isso que Jesus ensinou a nossa dependência de Deus na oração, por esse suprimento, especialmente aqui no capítulo 6, verso 11, Jesus na oração dominical, ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então Jesus nos ensina a não desprezar as necessidades do corpo, mas nós orarmos exatamente por elas, para que Deus venha suprir o nosso corpo, o pão de cada dia que nos alimenta e vai suprir com nutrientes o nosso próprio corpo. Por isso Jesus ensinou exatamente essa dependência.
O que o mundo faz é trocar a dependência de Deus por uma autodependência. E eu creio que essa é a grande questão. Uma outra dificuldade é que no ambiente do lar, muitos filhos, sejam jovens, adolescentes ou até crianças, desprezam o sofrimento e a frustração. E frustração e sofrimento são caracterizados por atitudes tristes, e isso causa insatisfação, tem aversão, muitas crianças, adolescentes e jovens, pela responsabilidade. Muitos jovens não querem casar, ficam na casa dos seus pais durante muito tempo, casam-se já com uma longa idade, já quando deveriam ser quase avós. E nós observamos que muitas pessoas no nosso mundo são criadas com aversão à responsabilidade. E em último lugar, as pessoas têm então um grande mau humor, vivem angustiadas. Então, muitas pessoas que desprezam as necessidades do corpo, sem dúvida estarão sujeitas à ansiedade, à depressão e a outras coisas negativas na sua vida. E segunda coisa, ansiedade não é só desprezar as necessidades do corpo, mas também desprezar a previdência futura. O que Jesus proíbe não é a previdência, mas a preocupação demasiada por tudo que está acontecendo. Tem gente que está preocupado com tudo, né? Tem gente que está olhando o mundo sobre a ótica simplesmente do que passa na televisão. Muitas pessoas não têm crítica, não é? Muitas pessoas não sabem avaliar o certo do errado, não é? O doce do amargo, aquilo que realmente vem de Deus, aquilo que é correto, o absoluto de Deus e as posições humanas que são relativas. Nós observamos aquilo que Paulo fala em Filipenses 4:6, e Paulo diz: não fiquem preocupados ou ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo exorta os crentes de Filipos a que não fiquem ansiosos ou preocupados de coisa alguma, mas a solução seria estarem em oração, colocarem aquela preocupação, em vez de estarem tristes, amargurados, estarem então colocando aquilo diante do Senhor. Quando nós observamos uma terceira questão, o que não é ansiedade, ansiedade não é estar isento para ganhar sustento, não é exatamente uma desculpa para eu dizer eu estou ansioso, então eu não vou trabalhar, eu não vou ganhar. O trabalho veio como uma das consequências da queda dos primeiros pais. Em Gênesis 3:19, nós lemos que no suor foi uma das consequências, um dos castigos. Ali o trabalho vem como castigo, mas Jesus o transforma em bênção para as nossas vidas. Veja que Deus disse a Adão e a Eva, especialmente a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte à terra, porque dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Nós não deveremos esperar o sustento dos céus com os braços cruzados. Não é só ler Provérbios e nós vamos observar versículos como aquele de Provérbios: vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Nós não podemos esperar que o emprego caia do céu sem enviar currículos. Quem sabe Deus pode mandar por misericórdia e um milagre, mas normalmente Ele não faz isso. Nós temos que mandar currículos e procurar empregos, né? Conversar com pessoas que são competentes para exatamente favorecer nesta área. Uma quarta coisa que nós observamos, não só aquele que está ansioso muitas vezes
é aquele que despreza as necessidades do corpo, despreza a previdência futura, aquela pessoa que já desistiu de trabalhar, não é porque não encontrou emprego, mas porque não quer mesmo trabalhar. E veja que Paulo ele vai ser muito duro quando escreve aos Tessalonicenses. Ele diz: aquele que não trabalha, que também não coma, não é? Então, não trabalhar exatamente pode causar a ansiedade na pessoa, não é? Não porque não encontra emprego, mas porque não quer encontrar o emprego muitas vezes. Em último lugar, a ansiedade não é ficar livre de lutas e aflições, como é muito comum em muitos lares na nossa época. Muitas crianças, jovens e adolescentes não estão aqui querendo encarar uma frustração, um contrariamento, né? Alguma coisa que venha lhes ser em desfavor. Veja que Deus foi criador e mantenedor da sua obra, e mesmo assim ele permite que os seus servos passassem na Bíblia por lutas e aflições, e todas as criaturas de Deus passam por lutas. Jesus até disse a seus discípulos, João 16:33, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Em 1 de Pedro 5, 8 e 9, Pedro fala que isso ocorre em todo o mundo. Ele diz: sejam sóbrios e vigilantes. Ele está falando aos crentes que estão sendo dispersos pela perseguição do Império Romano. Ele diz: o inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. E olha o que ele diz aqui: certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Então é importante a gente perceber que não somos nós só que sofremos muitas vezes, mas muitos dos nossos queridos sofrem também de alguma forma. Então nós precisamos entender o sofrimento como algo benéfico para nós, que nos faz crescer e nos faz orar mais, nos faz depender mais de Deus do que de nós mesmos. E o último versículo que eu gostaria de deixar é Filipenses 4,14, quando Paulo ele compartilha com a primeira igreja que se associou com ele no ministério, a igreja de Filipos, e ele diz: vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Paulo tinha muitas aflições, não só físicas que ele passava, mas também perseguições que sofria. Veja que os discípulos devem estar centrados em Deus. Aqueles que seguem Jesus devem estar centrados em Deus, mesmo que passem por lutas, mesmo que essas lutas diminuam ou venham então a cessar. Por isso, Jesus ele diz aqui nos versos 33 e 34, no texto que nós lemos no início, e Jesus diz em Mateus 6 aqui: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, essas preocupações que as pessoas têm, lhes serão acrescentadas. Geralmente as pessoas invertem, né? Colocam as suas preocupações ali e ficam ansiosas, morrem antes do tiro, como se diz, e é importante as pessoas entenderem que elas precisam levar, como Paulo diz, as suas ansiedades diante do Senhor. Estas coisas lhes serão acrescentadas, e Jesus, portanto, termina: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Dependa de Deus a cada dia. Coloque o seu futuro nas mãos dele, que você crê em Jesus e entregue o seu coração ao nosso bom Deus. Que ele abençoe a sua vida e a sua casa, hoje e sempre. Amém.